Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje então fazer mais uma aula da frente 1, tá bom? Ciclo 2. Nós vamos fazer então o módulo 32, que é sobre lei binomial de probabilidade, na página 46, caderno 2. Bom, nós vamos usar a lei binomial de probabilidade quando nós tivermos casos que têm várias combinações diferentes de acontecer a probabilidade. Por exemplo, eu vou lançar um dado e eu quero saber qual que é a probabilidade de sair um número par 3 vezes se eu jogar o dado 4 vezes. Então, lançando um dado 4 vezes, qual a probabilidade de sair um número par? 3 vezes. Quando eu falo 3 vezes, quer dizer que pode sair na primeira, segunda e terceira. Ou pode sair na primeira, segunda e quarta. Ou pode sair na segunda, terceira e quarta. Ou seja, tem outras possibilidades ainda, tem várias combinações diferentes para que isso aconteça. Quando nós temos esse caso, nós vamos usar a lei binomial de probabilidade. Então, a lei binomial é quando nós temos várias combinações diferentes para que uma probabilidade aconteça. Para calcular a probabilidade, então, pela lei binomial, nós temos a seguinte relação. Nós vamos fazer a probabilidade, ela é igual. Primeiro, o número de combinações diferentes que nós temos de n k elementos, sendo n o número de elementos, o número de eventos que você tem no total, e k o número de vezes que você quer que o evento aconteça. Por exemplo, nesse caso, que eu falei que eu vou jogar o dado 4 vezes e quero que saia um número par 3 vezes. Então, o n é o total, que seria o 4, o k é quantas vezes eu quero que o evento aconteça. Então, eu quero que saia número par 3 vezes, então k é 3. As combinações nós vamos multiplicar pela probabilidade do evento acontecer, elevado a k, que é o número de vezes que eu quero que o evento aconteça, vezes 1 menos p, que é a diferença, ou seja, a probabilidade do evento não acontecer, elevado a n menos k, que é a diferença aqui entre os dois, tá? Então, n menos k. Sendo assim, probabilidade calculada pela lei binomial de probabilidade é igual o número de combinações de nk vezes a probabilidade p elevado a k, número de vezes que eu quero que o evento aconteça, vezes 1 menos p, que é a diferença da probabilidade, ou seja, a probabilidade do evento não acontecer, elevado a n menos k. Bom, pessoal, como eu falei, nós só usamos a lei binomial em casos que tenha várias combinações diferentes do evento acontecer. Não vai ser em todos os casos. Isso vocês vão ter que perceber pelo enunciado do exercício. Então, presta bem atenção no enunciado para verificar se precisa ou não usar a lei binomial de probabilidade. Fazendo os exercícios da aula, vocês vão perceber as diferenças. Aí vamos ver quando que a gente precisa usar e quando a gente não precisa, tá? Vamos lá, então, para os exercícios. Exercício 1, está dizendo assim: joga-se 5 vezes consecutivas um dado honesto de 6 faces numeradas de 1 a 6. Calcular a probabilidade de, item A, obter 5 vezes o número 4. Então, ele vai jogar 5 vezes o dado. E ele quer que obtenha 5 vezes o mesmo número 4. Então, no caso, gente, eu vou jogar 5 vezes, quero que as 5 vezes saia o número 4. Então, não tem várias combinações diferentes, porque as 5 vezes vai sair o mesmo número. Então, a gente faz o cálculo da probabilidade direto, tá? Então, eu calculo assim. A probabilidade é igual. Eu coloco aqui. A primeira vez sai o número 4. Então, a primeira vez sai o número 4. E na segunda vez sai o número 4. E na terceira vez também sai o número 4. E na quarta vez também sai o número 4. E na quinta vez também sai o número 4. Opa, deixa eu... Ali é a quinta vez, tá? Então, na quinta vez também vai sair o número 4. Bom, qual a probabilidade de sair o número 4?
Se eu estou jogando um dado com 6 faces numeradas de 1 a 6, a probabilidade de sair o número 4 é 1 em 6. Então, na primeira, 1 em 6, e multiplica. Na segunda, 1 em 6, e multiplica. Na terceira, 1 em 6, multiplica. Na quarta, 1 em 6. Multiplicou, na quinta, 1 em 6. A probabilidade total, então, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 é 6, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, 6 elevado à quinta. Podemos deixar na potência, tá? Porque o número aqui vai ficar grande. Então, a probabilidade de sair o número 4 nas 5 vezes que eu vou jogar é 1 sobre 6 à quinta. Esse número aqui que eu falei, ele vai ficar grande, né? O 6 à quinta é um número alto. Aí vai ficar 1 dividido por esse número. Vai ser uma probabilidade, vai dar 0,0000 alguma coisa. Então, é uma probabilidade muito pequena. Imagina você jogar 5 vezes o dado e nas 5 vezes sair o mesmo número. Então, a probabilidade é bem pequena, tá? Item B. Obter 5 vezes um número que seja diferente de 4. 5 vezes um número que seja diferente de 4. Então, a probabilidade é igual. Na primeira vez não vai sair o 4, e na segunda vez não vai sair o 4, e na terceira vez não vai sair o 4, e na quarta vez não vai ser o 4, e na quinta vez não vai ser o 4. Qual a probabilidade de ser um número diferente de 4? Se eu tenho o dado numerado de 1 a 6, o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6 são números diferentes de 4. Então, a probabilidade é 5 em 6. Ele quer que saia em todas, então é 5 em 6 vezes 5 em 6 vezes 5 em 6 vezes 5 em 6 vezes 5 em 6. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 5 elevado a 5. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 é 6 elevado a 5. Isso é a mesma coisa que 5 sextos elevado a 5. Podemos também deixar na forma de potência, tá? Bom, pessoal, vocês observaram que aqui ainda não usamos a lei binomial, tá? Porque aqui ainda não tem combinações diferentes. Item C. Obter o 4 só nas duas primeiras. Então, isso quer dizer o quê? Na primeira vai sair o 4. Então, qual a probabilidade de sair o 4? 1 em 6. Na segunda também sai o 4, 1 em 6. Só nas duas primeiras. Então, quer dizer que na terceira, na quarta e na quinta não sai o 4. Então, qual que é a probabilidade de não sair o 4, que é 5 em 6? Na terceira, não sai o 4. Na quarta, não sai o 4, 5 em 6. Na quinta, não sai o 4. 1 vezes 1 dá 1, vezes 5, 5. Vezes 5 vezes 5, 5 elevado a 3. Sobre 6 elevado a 5. Então, essa é a probabilidade de sair o 4 somente nas duas primeiras jogadas. Para o item D, probabilidade de obter o número 4 só nas duas últimas. Aqui vai ficar a mesma coisa, só vai mudar a ordem, mas na multiplicação, quando a gente muda a ordem, não altera o resultado, né? Então, para fazer o cálculo, nós temos que na primeira não sai o 4, 5 em 6. Na segunda, não sai o 4, 5 em 6. Na terceira, não sai o 4, 5 em 6. Aí ele falou que sai só nas duas últimas. Então, na quarta e na quinta, probabilidade de sair o 4. Multiplicando, 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado a 3 sobre 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 6 à quinta. Então, essa é a probabilidade de sair só nas duas últimas. Como eu falei, né? Ficou o mesmo resultado que esse aqui, porque só mudou a ordem. Item E. Obter o número 4 só duas vezes. Olha a diferença desse para esse, pessoal. Aqui ele falou só nas duas primeiras. Só duas vezes. Só nas duas primeiras ele fixou. Então vai sair na primeira e na segunda. Só duas vezes não foi fixado. Quando que vai sair? Se não foi fixado, quer dizer o quê? Tenho mais
chances disso acontecer, porque pode sair na primeira e na segunda, pode sair na primeira e na terceira, ou na segunda e na quinta. Então, tem várias combinações possíveis. Quando tem várias combinações possíveis, nós vamos usar a lei binomial de probabilidade, tá? Bom, como que eu uso a lei binomial de probabilidade? O N é o número de vezes que vai lançar o dado. Ele vai lançar o dado 5 vezes. Então, N igual a 5. O K é o número de vezes que eu quero que o evento aconteça. Então, eu quero que saia o número 4 duas vezes. Então, K é 2. A probabilidade P é a probabilidade do evento acontecer. Qual que é a probabilidade do evento acontecer? Probabilidade de sair o número 4. É 1 em 6. Sendo assim, a probabilidade é igual o número de combinações NK vezes a probabilidade do evento acontecer, elevado ao número de vezes que eu quero que aconteça, vezes a diferença, 1 menos P, elevado a N menos K. Isso vai ficar igual. P é igual às combinações 5, 2. A probabilidade é 1/6 elevado a 2, que é o número de vezes que eu quero que aconteça. A diferença é 1 menos 1/6 elevado a N menos K, que é 5 menos 2. Essas combinações eu vou fazer um rascunho ali em cima, tá? Vou fazer até de outra cor aqui. Combinações 5, 2. Essas combinações são as combinações simples que nós estudamos em análise combinatória. Como que eu faço as combinações simples? Fatorial do primeiro, fatorial do segundo, primeiro menos o segundo fatorial. 5 menos 2 fatorial. Então, é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, fica 5, 4, 3 fatorial. Vou desenvolver até o maior que eu tiver embaixo, que é o 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Cortou o 3, 5 vezes 4 é 20, 2 vezes 1, 2, 20 dividido por 2, 10. Então, são 10 combinações diferentes. Vamos escrever aqui, então. A probabilidade é igual. As combinações são 10 vezes 1 elevado a 2 é 1. 6 elevado a 2, vou deixar na potência, fica mais fácil. 6 elevado a 2. 1 menos 1/6, gente, tem que tirar o MMC aqui, é 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 1. 6 menos 1 dá 5. Então, 5/6 elevado a 5 menos 2, que é 3. Sendo assim, a probabilidade é 10 vezes 1/6, 1 sobre 6 elevado a 2, na verdade, vezes 5 elevado a 3 sobre 6 elevado a 3. Fica, então, 10 vezes 5 elevado a 3 sobre 6 elevado a 2 vezes 6 elevado a 3, mantém a base, somos expoentes, 6 elevado a 5. Então, o cálculo da probabilidade pela lei binomial ficou igual 10 vezes 5 elevado a 3 sobre 6 elevado a 5. Então, aqui nós usamos a lei binomial somente no item E, no último caso. Belezinha? Então, pessoal, após a explicação, né, já sabe, dá uma paradinha aí e faça os exercícios aí na apostila de vocês, tá? Vou para o próximo agora, então. Então, é um exercício do Enem. Ele diz que um casal vai ter 3 filhos. O casal decidiu que vai ter 3 filhos. Ele vai ter um total, então, de 3 filhos. Contudo, quer que exatamente 2 filhos sejam homens. E decide que, se a probabilidade fosse inferior a 50%, iria procurar uma clínica para fazer um tratamento específico para garantir que tivesse os 2 filhos homens. Então, eles querem 3 filhos e querem ter certeza que 2 sejam homens. Após os cálculos,
O casal concluiu que a probabilidade de ter exatamente 2 filhos homens é. Então, a gente tem que calcular essa probabilidade aqui. Qual que é a probabilidade de ser 2 filhos homens? Então, o casal vai ter 3 filhos. N igual a 3. 2 sejam homens. Então, K igual a 2. P é a probabilidade do evento acontecer. Qual a probabilidade de ter um filho homem? Quando um casal vai ter um filho, só existem 2 possibilidades. Ou vai ser mulher, ou vai ser homem. Então, só existem essas 2 possibilidades. Qual que é a probabilidade de ser homem? É 1 em 2. Então, 1 em 2, ou seja, 50%, tá? Bom, com esses dados, a gente vai ter que fazer a lei binomial, por quê, pessoal? Porque ele vai ter 3 filhos, sendo 2 homens. Então, pode ser o primeiro filho e o segundo filho homem. Ou o primeiro e o terceiro homem. Ou o segundo e o terceiro. Então, tem várias combinações diferentes. Então, a gente tem que fazer a lei binomial. Pela lei binomial de probabilidades, a probabilidade é todas as combinações de n elementos, k elementos, vezes a probabilidade do evento acontecer elevado a k, 1 menos p, que é a diferença, elevado a n menos k. Então, a probabilidade é um número de combinações de 3, 2. De 3 filhos, sendo 2 homens. A probabilidade de ser um homem é 1/2, elevado a quantas vezes eu quero que o evento aconteça? Quantas vezes que eu quero que tenha filho homem? 2 vezes. 1 menos P, 1 menos a probabilidade, que é 1/2, elevado a n menos k, que é 3 menos 2. Vou fazer o rascunho aqui embaixo do número de combinações. Então, o número de combinações 3, 2 é 3 fatorial, fatorial do primeiro, fatorial do segundo, primeiro menos o segundo, 3 menos 2, 1 fatorial. Isso vai ser igual a 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, 1 fatorial, que é 1. Cortou o 2 com 2 fatorial, ficou 3 sobre 1, que é 3. Então, a probabilidade vai ser igual o número de combinações, que é 3, 1/2 elevado a 2 é 1, sobre 2 elevado a 2, 4. 1 menos 1/2 é 1/2. 3 menos 2 é 1. Então, fica 1/2 elevado a 1, que é 1/2. Então, a probabilidade é 3 vezes 1/4 vezes 1/2. A probabilidade, então, é 3 vezes 1 vezes 1 é 3. 4 vezes 2, 8. A probabilidade é 3/8. Para esse exercício do Enem, ele pede a probabilidade em percentual. Vamos transformar em percentual multiplicando por 100. Então, fica 3/8 vezes 100. Sendo assim, a probabilidade é 3 vezes 100 é 300. Dividiu por 8 é 37,5. Então, é 37,5%. 37,5% vai ser a alternativa E. Então, tem 37,5% de chance disso acontecer. Então, o casal vai procurar uma clínica para garantir que aconteça os 2 filhos homens. Certinho, pessoal? Belezinha? Vamos, então, para o próximo, tá? Exercício 3. O controle de qualidade de uma empresa, que é fabricante de telefones celulares, aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeitos de fabricação é de 0,2%. Então, a probabilidade de ter defeitos de fabricação é 0,2%. Se uma pessoa acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual que é a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Então,
o total de aparelhos vendidos foi 4, ele quer saber qual a probabilidade de 2 terem defeitos. Então, pode ser o primeiro aparelho e o terceiro, o segundo e o quarto, o primeiro e o quarto. Então, tem várias combinações diferentes. Vamos usar de novo a lei binomial. Sendo assim, a probabilidade é combinações vezes a probabilidade elevado a k, 1 menos p elevado a n menos k. Então, a probabilidade é o número de combinações de 4, 2. A probabilidade é 0,2%, elevado a k, que é 2. 1 menos p é 1 menos 0,2%, elevado a n menos k, que é 4 menos 2. O número de combinações, vou fazer o rascunho aqui embaixo, vou fazer de outra cor, então, as combinações de 4, 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2, que é 2 fatorial, isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial é 2 vezes 1, 2 fatorial, cortou o fatorial, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 1, 2, 12 por 2, 6. Então, são 6 combinações. Então, a probabilidade é igual a 6 vezes 0,2% elevado a 2 vezes 1 menos 0,2% vai dar 99,8% elevado a 4 menos 2, que é 2. Então, 6 vezes 0,2% elevado a 2 vezes 99,8% elevado a 2. Aqui nós não precisamos continuar o cálculo, tá? Porque já tem a alternativa. Então, correto para esse exercício é a alternativa C. Belezinha? Vamos, então, agora fazer o último, tá? Exercício 4. Ele diz que numa avenida, e também do Enem, vocês estão vendo que essa matéria, né, aparece bastante no Enem, uma avenida existem exatamente 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde e vermelho. Então ficou só verde e vermelho, não apareceu amarelo. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de sair a cor verde é 2 em 3, e sair a cor vermelha é 1 em 3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que a pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Então, dos 10, n igual a 10, o N igual a K não, né? N igual a 10, que é o total. Ele quer que a pessoa tenha visto exatamente somente um na cor verde. A probabilidade de ser o verde é 2/3. Então, a probabilidade disso acontecer é número de combinações de 10, 1. Probabilidade do evento acontecer, 2/3. Quantas vezes que eu quero que aconteça? Uma vez. 1 menos a probabilidade, 1 menos 2/3 elevado a 10 menos 1. Então, a probabilidade é combinações de 10, 1. Quando eu faço combinação com 1, dá o próprio número, tá? A gente viu essa propriedade em número binomial. Então, vai dar 10. 2/3 elevado a 1 é 2/3. 1 menos 2/3 vai dar 1/3. Elevado a 10 menos 1, que é 9. Então, a probabilidade é 10 vezes 2, 1 elevado a 9 é 1, aí 2 sobre 3 aqui, e 3 elevado a 9. Multiplicando as potências é 10
vezes 2 vezes 1, que é 2, sobre, aqui não tem o expoente a 1, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 9, mantém a base, somos os expoentes, 1 mais 9, 10. Então, 10 vezes 2 sobre 3 elevado a 10. É a alternativa A. Certinho, então, pessoal? Bom, então com essa matéria finaliza probabilidade no caderno 2. Caderno 3 a gente vai começar outra matéria diferente, tá? Então, para o dia de hoje, nós temos 2 aulas. Eu vou deixar somente essa aula para vocês fazerem. E para a segunda aula, eu vou pedir para vocês fazerem exercícios do TC, do módulo 29 ao 32, para treinar essa parte de probabilidade, tá? É só para treino, nada para entregar, tá bom? Como vocês viram, é importante, cai bastante no Enem, cai bastante nos vestibulares, então é uma matéria bem importante. Então, segunda aula de hoje, façam os exercícios do TC sobre probabilidade. Tá certinho? Então, pessoal, então por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.